Boa noite, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Que as bênçãos de Jesus conosco esteja e que nesse momento tão gostoso, de boa chuva ali de fora, trazendo vida, né, vitalidade, umidificando o ar, para que a gente possa respirar melhor e ficar melhor dos nossos problemas respiratórios, com a espiritualidade a postos, todos aqui já a trabalho. E é em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome da espiritualidade maior que coordena os trabalhos dessa noite, que nós iremos começar a nossa reunião com alegria, com fé e com coragem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo mal, que assim seja. Meus amados e minhas amadas, hoje a nossa tarefa é o segmento do Evangelho segundo o Espiritismo. E bem lá no capítulo 12, veja bem, o capítulo 12 vem depois do 11º, que é super importante. Amar o próximo como a si mesmo. E quando Jesus se preocupou em falar do amor e do perdão, não foi para perder tempo, não. Foi para nos ensinar que tudo deve ser pelo amor. O amor deve estar à frente dos nossos pensamentos, das nossas ações. Quando nós fugimos da lei do amor, nós passamos a ter pensamentos e atitudes eivadas de instinto, que é o que nós precisamos de trabalhar, e passamos a ter comportamentos diante da sociedade, dos nossos irmãos que caminham conosco, seja no lar, no local de trabalho, na sociedade, não importa. E quando nós não nos comportamos bem, embasados nos ensinos e exemplos do Mestre amado, e quando nós nos distanciamos da lei de Deus, a lei natural, que é a lei do amor, nós vamos nos vincular a outros irmãos pelo lado negativo. Nós iremos nos vincular por mágoas, ressentimentos, ódio, que os outros poderão desenvolver de acordo com a conduta com que nós tratamos eles em vidas passadas. Hoje, nós estamos aqui com o Evangelho nas mãos, a doutrina espírita nos ensinando como agir, para que daqui para frente nós não tenhamos mais tantas dificuldades e dores no mundo dos espíritos e depois futuras encarnações dolorosas, expiatórias, por não ter respeitado a lei do amor, respeitado a vida dos outros, o limite dos outros, como o Evangelho nos ensina. E hoje nós vamos falar dos inimigos desencarnados. Porque eu acho que o amor aos inimigos, vocês já tiveram alguém falando sobre isso, não é? Bem antes. Então, inimigos desencarnados. Olha o que o Augusto Cury, todo mundo conhece, os canalistas aí, ele diz assim, ó: os inimigos que não perdoamos dormirão em nossa cama e perturbarão o nosso sono. E não é verdade? Porque tudo fica grafado na consciência. Até o nosso inconsciente nos incomoda. O mal que nós fizemos, o mau procedimento, de vez em quando sobe, né?
e a gente não sabe de onde que vem aquilo, aquela sensação de culpa. Você está fazendo a coisa certa e se sente como se estivesse errado. Parece que muitos olhos que não são bons estão nos espreitando. A gente tem essa sensibilidade aí, não é? Mas por quê? São coisas que estão vindo lá do nosso inconsciente, nos cobrando, porque nós estamos em falta ainda. Nós não estamos quites com a nossa consciência, né? Enquanto isso, os inimigos que nós também não perdoarmos por nossa vez, como há muitos que nos cobram por termos feito mal a eles, há muitos também que nos fizeram mal e do qual nós não perdoamos ali atrás. E eles estão sedentos de perdão também, como nós estamos. E quando eles se aproximam e não dessa disposição de dar o perdão para eles, eles sofrem como nós sofreríamos. Então, é bem bom que nós nos lembremos disso. Veja bem, lá nesse capítulo 12, não é? Tratando de quê mesmo? Dos inimigos desencarnados. Aqueles, né, nossos inimigos que passaram para o outro lado. Aqueles que nós fizemos passar mais rápido do outro lado, achando que éramos Deus, querendo nos livrar dele, muitas vezes, né? Então, olha só, a morte apenas livra o homem da presença material do seu inimigo. Então, ninguém precisa pensar que para ficar livre do inimigo, basta eu dar um sumiço nele, botar um fim nele. Aí que nós nos vinculamos. Materialmente, ele não vai nos incomodar, mas espiritualmente ele vai. Ele poderá nem sair do nosso lado. O corpo vai para o cemitério e ele ali com a gente. E é uma perturbação atroz, né? Então, a gente tem muitos casos nos livros espíritas nos alertando contra esse tipo de coisa. Tem, por exemplo, um caso de um casal e a moça muito apaixonada e engravidara dele e ele, por outros interesses, né, ele manda provocar todo tipo de dor e sofrimento a ela e, no final, provocar a sua desencarnação, achando que ficaria livre. Só que ela passa para o mundo espiritual, numa dor terrível, que alimentava mais e mais ainda o ódio que ela tinha dele, né? Então, ela o perseguia de todas as formas, fazia com que tudo desse ruim na vida dele, estimulou ele através da depressão profunda que ela lhe causou a se enveredar no vício e fez com que ele mesmo se suicidasse, ou seja, perdesse sua vida. Então, meus amigos, vejam bem, não adianta, ninguém fica livre de consciência espiritualmente de forma violenta e agressiva. Nós só nos tornamos livres quando o amor funciona em nós. Quando nós já agimos por amor e compreendemos que todo aquele que lesa, que prejudica, é um doente, é um desequilibrado. Existem 1000 maneiras de lidarmos com estas pessoas, mesmo legalmente, nos afastando delas, tomando outras providências, mas que lá no fundo demos o perdão para ele e nós estamos quites com tudo. Agora, o contrário é dor e sofrimento. No livro Pontos e Contos do Irmão X também tem um caso de um espírita, que é uma experiência de um espírita na reunião de desobsessão, é um doutrinador contando, né, que o caso de uma família e o obsessor que se instalou na filha do chefe de família. Então, veja bem, eu peguei só um recorte ali, ó, tem
uma filha, a Angelina, gravemente doente pelo ataque de um implacável obsessor. Você, Sinfrônio, foi meu perverso inimigo. Algemas de ódio me ligou ao seu lar. Então ele foi, né, em busca de ajuda para a filha Angelina, que estava louca na obsessão. Mas quem vem para conversar? O desencarnado, né? E diz: eu estou algemado em você, porque você foi meu inimigo atroz. Aí, veja bem, o dialogador que estava conversando com ele disse assim: ó, retira-te, cruel perseguidor, ordeno, afasta-te, afasta-te. Adianta falar isso para a entidade? Ele pode afastar do aparelho que está dando a comunicação, mas longe do Sinfrônio ele não fica, não, né? O médico diagnosticou Angelina com coma. O Sinfrônio, então, chorou pela primeira vez e orou suplicando socorro urgente dos amigos espirituais, né? Bom, mas um sábio mentor, um instrutor espiritual, veio e disse a ele: meu amigo, toda doença e obsessão pode ser tratada, mas nem todas podem ser curadas. Angelina está profundamente unida ao obsessor. No passado, perturbaste-lhe o lar, e agora, consoante a lei, tens o lar perturbado. Então, está ali uma família que foi ruim, estragou toda uma família no passado e agora está ali enfrentando o ódio daquele irmão, não é? Muito bem. Não se arranca o carvalho de 300 anos sem muito trabalho. Tem como? Um carvalho de 300 anos, já viu quantos homens precisa para abraçar o tronco dele? Árvore milenar, de jeito nenhum, né? Então, só muito trabalho para arrancar uma árvore daquela. A obsessão também, né? Agora, há como a gente amainar a situação que a gente vai ver bem na frente aí. Então, traze o obsessor e recebe-o como um filho. Curar-lhe-ás as feridas e orientá-lo. Então, sabe como que a gente consegue fazer as pazes com os inimigos de outrora? Deixando com que ele renasça, aceitando ele como filho, como neto. Como neto, então, é uma praga, porque os netos fazem a gente de gato e sapato, né? E a gente ama e ama que derrama. Assim, oh, meu Deus, eu tenho só 4. Vou ter mais, se Deus quiser. Mas a coisa melhor que tem, né? E os filhos são as nossas joias. Então, muitas vezes eles vêm na nossa família para que a gente ame e prove, agora que nós não somos mais aqueles, para arrefecer todo o ódio, a mágoa e o ressentimento. E de repente, ele nem estava programado para vir nessa encarnação, mas você mostrou assiduidade no trabalho, estudo, reforma interior, boa vontade, coração melhorado, sentimento bom, a espiritualidade vai aproveitar. Não, peraí, ele não está no programa reencarnatório dessa vida, não? Não, mas peraí, nós vamos trazer, porque há a possibilidade, há a condição, né, de sair pelo menos 50% arranjado, porque a hora que desencarnar, ele vai voltar aos pensamentos, né? Mas aí o quê? Ele já tem coisas para contrapor, não é assim? Por que eu estou contando isso para vocês? Porque esse é um caso particular meu. Eu trouxe um amiguinho desses aí de 800 anos passados, de encarnação que eu tive, né? E que não fiz coisa boa para ele. Ele acabou numa tragédia por minha própria culpa, né? Causa. E então, nós nos arrastamos no mundo espiritual por esses séculos aí, até com que, certamente, eu mostrei disposição, né, para melhorar. Fui resgatada primeiro e fiquei sabendo na reunião mediúnica depois de contato com esse irmão aí, muito tempo. E aí a espiritualidade
né, intercedeu por nós, nós estamos juntos, né, nós estamos juntas aqui nessa encarnação, né, e é uma bênção que Deus me deu. E eu falo para ela que né, ela é minha salvação, que ela veio me salvar. Então, tudo isso é possível fazer, mas se não tiver amor envolvido mais para frente, não, meus irmãos. O que é que Jesus nos recomenda? Amar os vossos inimigos. Não é assim? O Evangelho fala, ai de quem pensa que matando a cobra elimina todo o veneno. Não é assim. Quem perde o corpo é um espírito imortal e continuará com os desejos, sentimentos e pensamentos. Amor a nós ou ódio a nós. Então, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam, vos caluniam. Né? É isso que Jesus vai ensinar para a gente. Mas como que é essa coisa de amar os inimigos? Não, é uma coisa muito difícil, né? Fala sério. Você tem um filho complicadíssimo na sua casa, um marido que só Jesus na causa, ou uma mulher complicada, tudo que você faz não tá bom e tudo, desconfiada de tudo, ciumenta excessivamente, e aquela pendenga, e a gente vai lutando, né? São esses, são aqueles que precisam de mais amor nosso, mais paciência, mais compreensão da gente, porque não é de paraquedas que ele caiu ali, não. E nem é por só natureza ruim da pessoa, não. Por que ela se transformou daquele jeito? O que aconteceu? O que nós fizemos para que ela se tornasse assim? Agora nós precisamos desenvolver todo um trabalho de resgate com essa pessoa, quando ela está encarnada conosco ou quando ela está desencarnada, nós fazendo tudo da nossa parte para caminhar. Então, amar o inimigo não é ter aquela afeição, por exemplo, alguém te traiu num negócio, te deu um prejuízo enorme, te jogou lá no chão, né? Destruiu sua família e tudo. Tornou-se seu inimigo, não é assim? Amar ele, não tem necessidade de dar 3 beijinhos nele, trazer ele para convivência, não. Porque não é assim que se dá. O Evangelho fala, né? Os nossos sentimentos, as nossas vibrações, não casa com as dele. Então, Deus não exige violência de consciência de ninguém. Exatamente, né? Então, até o contato de um inimigo nos faz bater o coração mais acelerado. Vocês já encontraram alguém? Você se sente indisposto de estar com ela? Ou com ele, sente mal, arrepiaça, uma coisa ruim, fica doido para sair de perto, né? Mais ou menos assim. Então, o contato desse inimigo aí nos causa sensação adversa, né? E é assim. Então, amar os inimigos é não ficar rancoroso, pensando naquilo, desejando mal, ele vai se estrumbicar. Deus tarda, mas não falta. Deus vai vingar por mim, oxe. Se Deus vai tomar partido e ficar em briguinha, em picuinha que a gente cria, de jeito nenhum. Deus vai oferecer o melhor para os dois, para que as suas consciências acordem e eles se perdoem. E é assim que se dá, meus amigos. Amar os inimigos não é opor problema na vida das outras pessoas, de jeito nenhum. Se o outro vem pedir perdão, perdoa. O que tem? É melhor perdoar aqui do que passar por um mundo espiritual. O instrutor Gúbio, do livro Libertação de André Luiz, numa encarnação que ele teve passada, a mãe desencarnou, ele casou de novo, o pai dele casou de novo, e ele detestava a madrasta, odiava ela, né? E aí ele planejou uma forma de se ver livre da madrasta. Foi o seu grande erro. Eu nem vou contar aqui a história, está lá no Libertação do André Luiz, viu? O Gúbio, o instrutor, contando isso para o André Luiz.
E a madrasta, né, partiu para uma melhor e ele ficou numa pior. Certamente, antes de ser colhido, levado, ter oportunidade de instrução, esclarecimento e de trabalho e adquirir moral e know-how para ser um instrutor daquele, isso foi uma coisa muito, um tempo bem recuado, né? Então, hoje, ele estava lá, com todo o trabalho que ele fazia e que ele desempenha, junto à Margarida e o Gregório. Que livro fantástico! A Matilde, a mãe do Gregório, resgatando, né, o servidor do mal nas profundezas do umbral. Só o amor, meus irmãos, para conseguir uma coisa daquela em muitos anos de tentativa. Então, né, hoje o Gúbio reclamava naquele tempo do livro, da escrita do livro, da história, que ele ainda não conseguiu se encontrar com a madrasta para pedir perdão e para fazer tudo que o seu coração agora desejava fazer por ela. Olha só, ele não teve merecimento ainda de se encontrar com ela. De repente a gente desencarna, deixa para resolver as pendengas, depois que desencarnar, não, vou fazer isso não. Eu tenho imortalidade da alma, muitas encarnações, deixa que a gente resolve lá no futuro. Não deixa, não, sabe por quê? Pode demorar milênios para resolver uma pendenga, e até lá é sofrimento, né? Então, amar os inimigos é socorrê-los, em se apresentando a ocasião, né? Abster-se por palavras e atos de humilhar a pessoa. De repente, a gente ficou guardando muita coisa e depois, em cima da pessoa, bota tudo que é de ruim. Não é isso. Não é isso que Jesus quer de nós. Então, finalmente, amar inimigo é retribuir-lhes o mal com o bem. O mal com o bem, quando for oportuno. Para muitos é difícil, mas a gente consegue. Divaldo Pereira Franco conta que, desde criança, ele tinha um espírito que o atormentava. Ele tinha 8 anos de idade, esse espírito que ele chamava Máscara de Ferro, sempre aparecia para perturbá-lo, perseguindo de todas as formas. Quando o Divaldo já estava um homem, já, né? E esse espírito era muito abusado, viu? Odiava tanto e ajudou, assim, com que o Divaldo pagasse bem esses pecados. Ele colaborou para que tudo que era de pior acontecesse. Então, mas sempre ele orava, pedia proteção de Deus, né? Então, esse espírito só foi se acalmar após 30 anos junto do Divaldo, perturbando o sossego, né? Quando o Divaldo acolheu uma criança toda aleijada, horrível até de se ver, uma menina, né? E para cuidar, lá no abrigo ele tinha muitas crianças, e ele acolheu esta criança. E à noite ele estava lá cuidando, tratando, trocando, né, as fraldas, agasalhando, alimentando. E aquele espírito só observando aquilo um tempo. E aí, um dia, o espírito falou para ele: você está querendo me enganar? Você acha que você vai me enganar? Que você ama essa criatura horrenda que está aí? Não, eu não estou querendo te enganar. Eu amo. E eu estou fazendo tudo isso por amor. Vou cuidar dela, vou zelar dela, vou instruir ela, vou fazer tudo por ela para que ela tenha muito amor e seja muito feliz aqui. Aí o espírito ficou encabulado e tudo, se revela para ele, né? E o Divaldo, ele pergunta assim: você por acaso sabe, essa criança que está aí, o que ela foi de relações minhas em outras vidas? Sei exatamente, foi sua mãe. Então, naquela encarnação ali, o Divaldo recolheu a mãe dele numa reencarnação expiatória dolorosa, e só foi com amor
pela mãe, que esse irmão, ele se viu livre, né, daquela barreira, né, e realmente ele teve outra proposta de vida. Então Jesus, quando nos recomenda reconciliar o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto está a caminho, é para isso, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Isso aí não está falando só da lei terrena e da prisão terrena, não. Está falando, lá no mundo espiritual, naquilo que nos aguarda, naquilo que nós iremos merecer, nas próximas encarnações, né? Então, é Jesus quem fala, e ele fala ali, digo-vos em verdade que daí não saireis. Daí onde? Do sofrimento, dos lugares que não são bons, não é? Enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Então, quando Jesus recomenda reconciliar o mais depressa possível com o adversário, é só para apaziguar ali, naquela hora, aquela discórdia, não. É para evitar que se perpetue o ódio e o sentimento e o desejo de vingança e de mal naquele que está partindo com o coração triste e rancoroso e terrível. Ter rancor é difícil. É assim? E os rancores também podem começar nas pequeninas coisas que acontecem no relacionamento nosso dentro de casa. Com os filhos, com os familiares, né? Com os que estão trabalhando conosco nas empresas, no lugar de trabalho nosso, com quem nós nos relacionamos. Às vezes, num trânsito, alguém deseducadamente fala alguma coisa e o outro não entende bem aquilo, só faltava aquela gota para ele desequilibrar, aí ele arranca uma arma e vai lá. A gente está cansado de ver essas histórias aí. Não é assim? Ninguém se encontra por acaso. Mas será que se por uma das partes houvesse gentileza, não ia arrefecer a raiva daquela pessoa naquela hora? Esse cuidado que a gente tem, né? Lógico que dentro de casa se altera, você fala bravo com o filho, você chama atenção, fala alguma coisa para o esposo que deixa ele irritado, né? Ele também fala, por sua vez, coisa desaforada, tem hora, mas, né? Tá tudo dentro do esquema e a gente vai se melhorando, ainda mais nós que somos espíritas, não é assim? Então, quem conhece o Evangelho de Jesus entende, em qualquer religião, que as coisas têm que se dar dessa forma. Porque ficar guardando mágoa e ressentimento não é bem. Tem hora que eu mais Joaquim dá uma alterada, tem uma alteração. Aí acabou, Joaquim, oi, você faz isso aqui para mim? Já viu o risco na água? A gente não fica ressentido nem magoado. Entendeu? Lógico que você não pode deixar isso crescer para virar, né? Virar o quê? Virar festa, né? Mas a gente pode, né, minimizar. Não, aquele dia que você falou isso, você é chato, você não pode fazer isso não. E se eu fizer? Tem jeito de conversar para resolver a situação, não é assim? Tem como dialogar. Existe uma coisa que se chama diálogo. Meio eficiente de nós conquistarmos os inimigos. Não há coração tão perverso aí, a seu grau, a seu mau grado, que não mostre sensível a bom proceder. Os espíritos estão ali, mas estão vendo que você está lutando, você está estudando, você ora, você ajuda, você corre aqui, estende a mão, né, está vigiando sua mente. O espírito vai falar assim, olha, peraí, esse fulano está mudado demais, peraí, vou prestar mais atenção. Aí começa a vir para o centro, fica lá de fora esperando a gente no carro. Daí a pouco ele sai do carro, começa a andar na rua, na porta do centro. Daí a pouco ele entra. Ele vai gostar. E aqui nesse momento ele vai ser acolhido. Eu não gosto de falar recolhido, recolher.
acolhido. Não é assim? Daí a pouco, se ele não quiser permanecer, aquele ódio que tinha por nós já amainou, já passou. Não é assim? Então, gente, vamos exercitar o bem, exercitar o sentimento do amor no coração e orar. Orar sem cansar, nem até cansa não, sem cansar. Quando o pensamento bobinho visitar a nossa cabeça, estimulando a gente para o ciúme, a rebeldia, dobremos a vigilância e a oração e vamos ocupar o tempo com o trabalho. Porque as mãos desocupadas, a cabeça vira oficina das ideias ruins, nem vou falar. Porque eu também não culpo os desencarnados, não. E para mim também não tem diabo, não. Tudo é culpa do cão. Aos adjetivos que dão para os nossos irmãos desencarnados. Cão, diabo, demônio, Satanás. Demônio, tem lá no latim, lá é daimon. Daimon é o que? Espírito. Né? Então, tudo que acontece de ruim na nossa vida é o diabo. Coitado, cara. Né? Não, existem os irmãos desencarnados, doentes, desarmonizados, desequilibrados, tem razão de estar, porque nós fizemos mal a eles, então nós vamos tomar todos os aparatos para que as ações dele não nos atinjam tanto e a gente vai perseverar no bem, porque ali na frente nós voltaremos a nos amar novamente. E nós prescindimos uns dos outros, todos precisam. Os desencarnados que estão aqui assistindo a palestra aqui, ó, todos vão precisar mais no futuro de todos aqueles que eles guardam mágoa, ódio, ressentimento e estão perseguindo. São os lares deles que vão receber vocês, meus irmãos, para o futuro reencarne. Então vamos ajudar o lar daquele a equilibrar, preparar, porque nós vamos reencarnar lá. Nós vamos renascer lá, não é assim? Olha eu falando para os desencarnados, vocês viram? Estou falando só para eles, não, estou falando para nós também, né? Daqui a pouco a gente vai ser futuro desencarnado também. E aqui está lotadinho de irmãozinho escutando. Às vezes a gente fica frustrado quando tem pouca gente na casa espírita, né? E besteira pura. Se tiver 10, 5, 3, meia dúzia, tem uma centena de irmãos para ouvir, né? E principalmente o ouvido perto da boca que fala, né? Então, se a gente tem mal proceder, aí ele vai se irritar. Aí é pior ainda. Se você está cometendo uma injustiça, um mal para uma família ou alguém, lembra que esse alguém tem familiares, tem amigos e tem pessoas que gostam dele. E muitos desses não estão evoluídos ainda, vão tomar partido. Viu? A gente não está fazendo mal, não é só para um, é para todo um contingente. Vocês já viram aquele... Como é que é aquele jogo que você vai empilhando coisas assim, você dá um clique no primeiro e o resto vai caindo. O que é aquilo? Isso, efeito dominó, é isso. Então, é igual o casamento. Quando a gente casa, a gente vai lá, acha que tira o marido da mãe dele, da família, e o marido acha que tira ela da casa lá, e é só vai viver. Não, você está casando com a mãe, com os irmãos, com o pai, com os avós, a família inteira. É melhor amar todo mundo da família, viu? Porque senão não pode deixar ninguém partir para o mundo espiritual com ressentimento da gente, não. E o pior que não tem ex-sogro nem ex-sogra, né? Tem sogra, não. Mesmo que você separou e tem outro casamento, tem ex de tudo que é jeito, mas ex-filho e ex-sogra, a lei está lá escrito na lei da terra, né? Eu estou inventando isso não, né? Então, ó, os inimigos do mundo invisível se manifestam sua malevolência pelas obsessões,
subjugações, né? Lá no livro dos médiuns, tem um caso lá de obsessão que tinha um senhor, lá naqueles tempos da França, que sempre que ele se encontrava com uma dama, uma certa dama que tinha lá em público, ele era forçado a se ajoelhar na frente dela, na rua, onde tivesse, e beijar os pés dela. Ele era obrigado. Tinha alguém que o assediava e fazia ele realizar coisas mais para deixar o quê? Ele constrangido, né? Ainda bem que o Espírito só fazia isso, né? Tem coisa muito pior. Então, o que Jesus recomenda? Se alguém vos bater na face direita, lhe apresenta também a outra. Né? Você chega lá e fala, não, você bateu aqui, agora bate cá também que eu mereço. Não, não é isso não. A gente já explicou ali atrás. Né? É não guardar ódio, mágoa, ressentimento, desejar o mal. É isso aí que nós precisamos de fazer. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Olha o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Lá naquela parte que fala do ódio, um tópico que tem lá. É o tópico que eu mais lia em casa, nos cultos e à noite com as crianças, elas já decoravam, já sabia de cor. Até minha neta sabe de cor esse tópico do ódio, sabe? Então, nós precisamos de instruir as nossas crianças, nossos jovens. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros. Eu te amo com os defeitos que você tem, você me ama como eu sou. Amar não significa querer transformar o outro, mudar o outro, não. O Emmanuel fala que nós não mudamos ninguém e não precisamos de preocupar com isso, nós precisamos de mudar nós mesmos. Quando aqui dentro tiver mudado, fica tudo certo lá com o outro também, né? Então, o estúpido amor próprio, a vaidade, o louco orgulho, quando sereis substituído pela caridade cristã, pelo amor ao próximo, a humildade que o Cristo preceituou, só o orgulho, meus irmãos, esse sentimento daninho, né, é que pai dos males de todos, ele é que vai fazer nos distanciar da humildade, do amor e da caridade. A caridade é a manifestação do amor. Como reverter essa situação? Cada dia que vivo, cada dia que você vive. E o Carlos Drummond de Andrade fala assim, ó, a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que nós não damos, viu? O amor que nós não damos. Vocês conhecem a Maria Dolores, o espírito Maria Dolores? Já leram coisas sobre ela? Pois é, Maria Dolores, quando ela chegou lá no mundo espiritual, porque ela era solteirona, não achou o amor da vida dela, ela esperou a vida inteira pelo amor da vida dela. Ela só esperou o príncipe, ele nunca chegou, né? Então, ela chega no mundo espiritual, ela foi bem recebida, porque ela tinha méritos, né? Então, todos vieram, muitas pessoas, e as pessoas queriam saber, e aí, me conta, como é que foi sua vida lá? Você foi muito feliz e tudo e tal, né? Aí ela pega e escreve depois pela mão do Francisco Cândido Xavier, numa estrofe e num verso lá, ela conta, né, que ela só não estava melhor porque ela não deu o amor que ela tinha para dar. Então ela ficou devendo nisso. Então é isso aí. A gente quer casar com um santo, né? Todo mundo quer relacionar com um santo. Sem defeito, né? Aqui tem algum lar que todo casal é santo? Vocês conhecem alguém aí, vocês me falam que eu vou lá tomar umas aulas. Então é isso aí, meus amores.
né? Dominar as nossas paixões, o nosso ódio. Como é que faz isso? Estudando. Estudando, lendo, aprendendo, ler romance, sabe? Boa música, exercício, trabalho no bem. É isso aí. E em seguida, orar, amar e usar de benevolência para com os desencarnados e os encarnados também. Ora, só quero indicar aqui no final para vocês, por favor, procurem ler este livro, este romance que se chama Valério. Vocês vão chorar de ver a história de um grande empresário, que era o Valério, casado com uma mulher daquelas das piores, frívolas, né? E um bisavô dele cometeu um grande mal para determinado funcionário no passado, e aquele espírito, né, veio vingar lá na segunda geração. E somente a empregada dele, que era espírita, que buscou levá-lo, mostrar os conhecimentos e ampará-lo para se livrar da obsessão. Então, caros amigos, todo mundo aqui já entendeu o que precisa fazer. Então, vamos perdoar, ser tolerante, paciente, resignado, compreensivo, né? Fazer o melhor que a gente puder no dia, por dia, e não deixar acumular mágoas e ressentimentos, porque é veneno que vai nos ferir mortalmente o corpo e as emoções e vai prejudicar a nós e aos outros ali na frente. Muita paz para vocês, viu? Deus abençoe.